Um abraço, amigos do Histórias da Bola. Prazer em reencontrá-los. Ele é um desses sinônimos de dirigente atuante e eficiente num clube de futebol amador do Vale do Aço. Talvez o clube mais longevo e bem estruturado dentre todos eles. Mas antes disso, Josué Alves de Oliveira teve uma não menos importante carreira de jogador no futebol profissional e no futebol amador, como eficiente quarto zagueiro, às vezes volante e até em alguns momentos de meio armador. Foram mais de 5 décadas de inteira dedicação e, por conseguinte, contribuição ao futebol. Começando lá pelas bandas do Rio de Janeiro e no maior tempo aqui nas nossas Minas Gerais. Por esse motivo, por tudo que representa no contexto do futebol amador do Vale do Aço, ele é o nosso convidado para falar de suas passagens, suas histórias marcantes, o contexto do seu legado para muitas gerações de desportistas da nossa região. Josué nasceu em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no dia 4 de maio de 1938, filho de Joaquim Alves de Oliveira e de Leopoldina Martins de Oliveira, tendo como irmãos Jaci, esse já falecido, Joel, Ruth, esta também falecida, e Jairo. É casado com Alvina Maria Assunção Alves, com quem tem os 2 filhos, Cláudia Cristina e Cláudio Augusto. Ele é avô de Carolina Pinheiro e Rafael Pinheiro, ambos filhos de Cláudia. Josué é engenheiro metalúrgico e professor de matemática, atividades nas quais sempre também foi muito eficiente e destacado, nas fileiras da Uzi Minas e outras empresas que atuou logo após aposentar-se na siderúrgica, bem como nas salas de aula. Josué começou a jogar futebol no bairro de Marechal Hermes, num time denominado Maria Tereza, como quarto zagueiro e às vezes, como já disse, de meia. Nos Jogos Infantis do Rio de Janeiro, promovido pelo Jornal dos Esportes, destacou-se e foi para o Juvenil do River, de Piedade, de lá para a Seleção Carioca de Juniores, onde foi buscado para atuar no Flamengo. No clube mais popular do país, atuou 2 anos nos juniores e outros 2 nos profissionais, porém como aspirante, sendo contemporâneo de algumas lendas do futebol carioca e brasileiro, como Evaristo de Macedo, Zagallo, Dida, Moacir, tendo inclusive convivido com alguns desses logo após a conquista da Copa de 1958 na Suécia, esses que eram integrantes da seleção brasileira, no primeiro dos 5 títulos mundiais do Brasil. Em 1960 veio para Minas Gerais, vendido ao Siderúrgica de Sabará, clube que fazia frente a Cruzeiro, América e Atlético nos campeonatos mineiros. Ficou no clube até 1962. Depois de algumas andanças, foi para o Valério de Itabira, onde atuou até 1966, quando então veio para Ipatinga jogar na Uzipa e trabalhar na Uzi Minas. No profissional da Uzipa atuou até o seu fechamento, em 1969, tendo participado, inclusive, do antológico jogo mais importante da história da Uzipa do profissional, em que o time ipatinguense derrotou o Cruzeiro por 3-1 em pleno Mineirão, em 1967. Encerrado o profissionalismo da Uzipa, seguiu como jogador no mesmo clube do futebol amador ipatinguense, até 1977, quando pendurou as chuteiras após diversas conquistas de títulos municipais. Logo em seguida, Josué passou a atuar no staff diretivo da Uzipa, como auxiliar do então diretor de futebol, Aloysio dos Santos, tendo assumido a efetividade em 1983, quando Aloysio deixou a função no clube. Desde então, foi sinônimo de eficiência, dedicação, de títulos e também de muitas polêmicas nos bastidores e à beira do gramado, dada a sua inconfundível vontade de ganhar e, claro, competência para cumprir seus objetivos. Atuou como diretor durante 20 anos, acumulando títulos e, como já disse, encaminhando várias gerações de atletas no esporte ou na vida profissional, os quais ajudou a levar para os quadros da Uzi Minas, a exemplo do que ocorreu com ele quando veio para a cidade ser jogador e funcionário da maior siderúrgica da América Latina. Este é o nosso personagem autêntico, eficiente, símbolo de vitórias, citado como referência por dezenas de outros convidados que já estiveram aqui neste programa, que trazemos hoje para nos brindar com uma bela história de vida e de sucesso. Conosco, Josué Alves. Josué, obrigado por ter aceitado o convite do História da Bola. E o Josué, desde menino, já sabia que ia ser jogador de futebol, ia ter sucesso na bola? Umas coisas, né, Valdeci? Eu gostava da bola, gostava de mexer com a bola. É até interessante que meu pai não queria que eu jogasse bola. Apesar dele ter jogado bola, ele não queria que eu jogasse bola. Seu pai jogou? Meu pai jogou bola, né? Mas um tempo bem mais diferente. Mas ele não queria que eu jogasse. Às vezes ele me via jogando bola e pegava uma varinha de mata e já vinha para me bater, eu tinha que sair correndo para mesmo assim eu joguei bola a minha vida toda. Josué era flamenguista? De menino eu era Flamengo. Era Flamengo mesmo? Era Flamengo, inclusive meu irmão mais velho era Flamengo e às vezes me levava ao Maracanã para ver jogo.
Um mês, 2 meses antes de eu ir para o Flamengo, eu fui com meu irmão no Maracanã para ver o jogo do Flamengo, que é esse cara que eu era ídolo dele, que eu gostava demais do jogador do Flamengo. E uns 2, 3 meses depois eu estava indo jogar no Flamengo com aqueles jogadores todos. É o outro lado da... foi uma realização, sem dúvida. É umas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não tem nem como explicar. Né? E por isso que vale a pena, né? Às vezes, tanta dedicação, tanto esforço. E sonhar não quer demais. Realmente. Correr atrás do sonho. Realmente. E aí foi quando eu fui para o Flamengo e passei a jogar nos juniores. Né? Nos juniores nós deu uma sorte muito grande, que era para mim ter ido para o Vasco, eu fui para o Flamengo, e deu uma sorte muito grande porque os 2 anos que eu joguei no Flamengo, eu fui bicampeão de juniores pelo Flamengo. Então, no segundo ano, o Flamengo foi campeão antecipado, 3 rodadas, fui campeão. Nós fazíamos a preliminar do profissional no Maracanã. Quer dizer, tinha uma visão muito grande da gente. Né? Maracanã. E o Josué era bom de bola mesmo? Desde garoto? Olha, autoanálise. Eu acho que era, e eu gostava muito, e a gente sente que é como. O jogador sente às vezes porque você faz umas coisas que às vezes parece que até sua cabeça não acompanha. Você tem a impressão que às vezes os seus movimentos de perna, coisa é mais rápido, né? Então, isso aí caracteriza. Eu tive, inclusive, muita oportunidade, eu poderia ter tido uma carreira muito melhor. Né? Para você ter uma ideia, quando eu vim para Minas, o Piazza corria atrás de mim. Porque o Piazza jogava no Renascença, depois que ele voltou para o Cruzeiro. E eu jogava no Siderúrgica, que era muito mais time que o Renascença. Então, quando eu jogava contra o Renascença, o Piazza jogava no meio campo do outro lado e tinha que me tomar a bola. Então eu brinco com a turma dizendo que ele já correu muito atrás de mim. O futebol, para se vencer como jogador, tem que ter uma dose de sorte também? Tem que ser bafejado pela sorte? Tem. Isso é uma frase, inclusive, de boleiro, né? O boleiro costuma dizer assim, não basta ser bom, tem que dar sorte. Isso é uma máxima do... Isso é uma máxima do boleiro. O cara, em rodinha de boleiro, os caras começam a falar uma coisa ou outra, sempre tem um que acaba dizendo, olha, não basta ser bom, tem que dar sorte. Se o Josué tivesse mais sorte, ele teria ficado rico no futebol como jogador, né? Eu acho que às vezes ficar rico como jogador não, porque eu já mudei de esporte exatamente porque na minha época o jogador ganhava bem menos que um gosto. Para você ter uma ideia, um técnico metalúrgico aqui das Minas ganhava mais talvez que o jogador mais bem pago do futebol mineiro. A diferença é essa. Por essa razão que eu parei de jogar. Logo você vislumbrou, falei, eu vou trabalhar de jeito. Não, eu tinha curso científico completo, tinha um ano de pré-vestibular de engenharia. Então eu pensei, se eu for lá para a Cesita, para Ipatinga, eu vou fazer meu curso técnico, eu vou ser técnico, igual o pessoal restante que já estava lá. E assim vim para cá. E o pessoal da USIPA queria que eu viesse, o pessoal da Cesita, foi uma briga até na época, porque os dois queriam que eu viesse. Você quase chegou a jogar na Cesita, então? Quase, porque inclusive eu conversei muito com Sireno, Guerra. Guerra. Só que eu dei preferência a Ipatinga. E na época o Valério também não queria que eu viesse para cá. O Valério queria que, porque um ano antes o América Mineiro queria me comprar lá para Belo Horizonte e o Valério não quis vender. Entendeu? Aí, quando eu falei em parar e que eu queria vir para cá, ele queria que eu fosse para o América Mineiro. Eu falei, não, eu não quero mudar totalmente, eu não quero viver de futebol. Entendeu? Foi uma decisão, então? Foi uma decisão, inclusive... na porque você não dava muito dinheiro isso, né, Valdeci? Então, hoje é diferente. Às vezes, muita gente me pergunta assim, mas por que você não continua com o futebol? Eu falei, gente, eu fiz uma opção de vida, um período na minha... Agora... voltar de novo, pode até acontecer, mas tem que ter uma certa cronologia, senão como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou fazer isso? Quer dizer, hoje, eu estou tanto tempo fora disso, né, que hoje você chega num lugar, o cara já nem te conhece mais, né? Então é muito difícil. Eu, às vezes, tenho a felicidade, recentemente até mexendo pelo ZIP, tentando um acordo com o Cruzeiro, para a categoria de base, e já não é a primeira vez que acontece isso. Eu jogava muito contra o Rossi, um meia que tinha lá no Cruzeiro, né, que também tinha vindo do Rio para cá, e a gente fica muito satisfeito, porque de repente você chega lá,
você não é recebido como um cara que nunca foi lá. Eu acabei sendo recebido, sempre que fui lá, como um cara conhecido, que você encontra alguém que conhece. No contexto do futebol, e como atleta de futebol, não só como dirigente. Né? Inclusive eu tive uma época que estava com o Luizinho, aquele Luizinho que jogou aqui na Uzipa e tal, né? O Luizinho, conversando com ele lá no Cruzeiro, que eu tinha ido para Belo Horizonte, então fui lá conversar com ele. Eu estava sentado lá conversando com ele, e o Rossi era o técnico dele no Júnior. Nos juniores. Aí quando ele depois foi lá para dentro, eu vim embora e tal, ele me contou isso, que o Rossi foi e perguntou para ele: ô Luizinho, que ele é o Josué, né? Realmente, pois é, rapaz, eu lembro dele, jogamos muito junto e tal. E depois, nessa que eu fui lá ver o negócio do Cruzeiro, do infantil, encontrei com ele veio, Zé, se desculpe, rapaz, aquele dia não te comecei, não. Então você sempre teve um goleiro lá que jogou no Cruzeiro, que era reserva do Raul, vinha conversar comigo. Então você tem essas felicidades. Esse reconhecimento. Isso tem, tem preço, né? Mas você está fora, né, desse trem, é muito difícil. Então isso você tem. Há pouco tempo o Adalto foi jogar aqui em São Gonçalo do Rio Abaixo, o Adalto da Uzipa, aí encontrou o Natal. O Natal tá lá, ele tá aí morando ele em São contou Gonçalo. a história do jogo, que nós ganhamos 3-1, falou em meu nome e tal. Aí o Natal falou: conhecizinho, o Josué, manda um abraço para ele. Quer dizer, esse troço é muito gratificante, né? Quer dizer, aonde você vai, você tem você acha que não tem, e de repente você tem esse relato. A bola deixa a história. Deixa. Nesse tempo, qual foi o treinador que mais te marcou no seu período como jogador? No Siderúrgica, no Flamengo, no Valério? Olha, o treinador... Ou quais, assim, pode ser? Treinador que... Eu tive vários treinadores excelentes, mas o treinador que mais me impressionou até hoje, eu inclusive atribuo a esse cara, uma opinião pessoal minha. Esse cara chama-se Fleitas Solistes, já foi embora há muito tempo. Do Flamengo, da época, ele era lá no futebol do Flamengo. Mas ele tinha um trabalho no Flamengo que era um troço impressionante. Ele não era brasileiro, não, né? Ele era paraguaio. Paraguaio, né? Exatamente. Tinha o Bria, que também era paraguaio, né? Mas era um cara impressionante. Ele tinha montado um esquema no Flamengo de trabalho. O Flamengo era campeão de infantil, juvenil, júnior. Eu sempre até me espelhei. E ele monitorava tudo, né? Tudo. Ele dava, às vezes o júnior ia treinar, às vezes ele entrava dentro do campo e dava o treino. O infantil, o juvenil, o júnior, jogava tudo do mesmo jeito. Um troço impressionante. Tipo Barcelona contemporâneo, né? Então, um padrão só. Então era muito comum, de repente ele tirava um jogador do coisa e colocava no time titular. Não sentia tanta Não, você não sentia. Quando eu saí do júnior pro aspirante, eu joguei 2 jogos depois no time principal. Eu joguei contra o Bahia na Fonte Nova, que nós empatamos 0-0, e depois joguei contra o Bom Sucesso, lá no Rio de Janeiro, que nós ganhamos de 2-1. Né? E ele, para me colocar, inclusive nesse jogo do Bom Sucesso, foi o troço mais gozado do mundo. Ele levou quarto zagueiro pro campo, lá pro campo do Bom Sucesso. E eu era um menino, né? Era o mais bobo que estava ali. No resto, o pessoal já era mais antigo, inclusive o Jadir, que era até jogador de seleção brasileira. Chegou a seleção. Aí ele chegou lá e aqueles caras tudo lá. Aí eu fiquei assim, o cara botou a roupa numa coisa e me deu a camisa de titular. Aí eu olhei a camisa de titular, o jogador gosta muito de brincar de gozar a outra, né? Aí eu olhei assim e falei: esse trem tá errado. Eu não vou vestir essa camisa. Aí botei todo o material e fiquei sem camisa. Mas aí tem que chamar para assinar a súmula. Isso. Aí chegou na minha vez, entendeu? E passou, outros assinaram, e eu fiquei na minha, não fiquei quieto. Eu falei: pô, não sou eu que vou assinar. Ele não me falou nada. Eu falei: não sou eu que vou assinar a súmula. Aí eu estava olhando e tal. Aí chegou, não sei se foi o Jaime de Almeida ou se foi o Bria, um técnico que acompanhava ele, um dos técnicos. Zé, tá faltando só você para assinar a súmula. E qual camisa que Aí eu falei: sou eu mesmo, a 4. A camisa 4? A 4. Eu falei: sou eu mesmo, que era a camisa do Jadir. Aí ficou no meu banco Jadir, Milton Copolilo, Sérgio, essa turma toda ficou no banco. Isso não tem preço, né? Não tem. E ganhamos um jogo, outra coisa, ele não me falou nada também como jogar, não.
Fomos lá e ganhamos. É exatamente em função desse acompanhamento que já havia desde da base, que esse acompanhamento, o jogador já sabia como que ele iria atuar quando chegasse. Você imagina, estava começando aquela responsabilidade. O time do Flamengo, não, acho que foi Garcia, Tomires, eu, não jogou o Pavão, jogou o Milton Copolilo, lateral esquerdo, Jordan. No meio, Carlinho jogou de volante esse jogo. Foi técnico, Carlinho Moacir. Também. Na frente, Joel, seleção brasileira. Dida, Henrique e o Zagallo na ponta esquerda. Né? O Zagallo era bom mesmo? Ou ele era mais tático do que técnico? Ô Valdeci, o Zagallo é um cara, eu costumo falar muito pro pessoal, isso é o cara mais inteligente que eu já vi na minha vida. É? O Zagallo, ele já brigava por INSS, por pagamento do INSS, ele no Maracanã, lá no Flamengo, nessa época. O cara que mexia com a contabilidade, eu cansei de ver o Zagallo virar e falar, ô Aristóbulo, um ex-jogador, ô Aristóbulo, você tem que me dar o comprovante que você está pagando o meu INSS. Rapaz, quer dizer, então não, nenhum jogador perguntava isso. Nem sabia o que era INSS. Então, um cara muito... Você imaginar o que é o Zagallo é um cara que, um ponta esquerda, essa é a definição que eu dou, um ponta esquerda que não corria nada, não chutava forte e ficou com um ponta esquerda na reserva dele, 2 Copas, que corria igual um coisa e chutava forte, nada que era o Pepe. Entendeu? Só usando isso. Numa época que o ponta jogava avançado, ele criou uma condição própria de voltar e a jogar no meio do campo. Você sabe que o Zagallo teve um jogo na Copa do Mundo que a bola tinha passado pelo Gilmar e ele tirou de dentro do gol. Quer dizer, era diferenciado na... Diferenciado. Ele mudava o time. A cabeça dele era um... Falava pra gente falar pra caramba, né? E era um cara assim, tá com a bola aqui. O Beck tá aqui, o atacante tá aqui. Ele nunca jogava na cabeça do Beck. Ia na cabeça do atacante. O cara podia esperar. Então, um cara fabuloso, um cara realmente muito inteligente. Eu cito um negócio de exemplo dele de inteligência, que ele, você lembra quando foi na Copa do Mundo, que ele danava, falava assim, vocês vão ter que me engolir com a imprensa, você lembra disso? Aí foi campeão. Eu falei, nossa, mas esses caras da imprensa estão fulminados, Zagallo vai pegar no pé dessa turma, né? Fez o contrário, começou a tratar bem a turma. A turma que teve... a turma achando que ele... Aí comprou a turma toda, ó. Com esse ato ele comprou a turma toda, né? Você vê que troço impressionante, né? Carisma, né? Ele comprou o pessoal todo com isso aí. Aí os caras ficaram... Uns anos depois, eu vi uns caras da imprensa de São Paulo comentando sobre ele, porque ele foi técnico da Portuguesa. Os caras comentando, os caras falando assim... Zagallo é um cara excelente. O cara não sei o que, eu falei, mas não era isso que vocês falaram naquela Copa, não. Ele mudou todo mundo, entendeu? Sobre essas histórias das andanças do Josué como jogador do Flamengo, do Siderúrgica, do Valério, e o antológico jogo da Uzipa, que venceu o Cruzeiro Mineirão por 3-1, a gente vai falar no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br.
Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Olá, amigos e amigas. Estamos de volta com Histórias da Bola, que hoje traz a história, os feitos, toda a contribuição de Josué Alves de Oliveira ao futebol mineiro, brasileiro e, sobretudo, futebol amador do Vale do Aço, como jogador e como dirigente e, por que não, como um funcionário da Uzi Minas e de outras empresas do setor siderúrgico. Josué, a gente falava no bloco anterior da sua passagem como jogador lá do Flamengo, depois você teve a passagem pelo Siderúrgica, pelo Valério, e foram passagens marcantes que o fizeram, inclusive, ser trazido para Ipatinga como jogador da Uzipa. Para você vir jogar na Uzipa, quem que te trouxe? A condição para vir jogar no Uzipa era de trabalhar no Uzi Minas, e se jogava mais do que trabalhava, ou se conseguia conciliar meio a meio? Odeci, foi uma imposição que eu fiz ao Zipa, que eu só jogaria para o Zipa se ela me arrumasse um emprego, que eu queria trabalhar. E inclusive, havia muita dificuldade na época até, e a Uzi Minas teve que furar alguma coisa para me colocar para trabalhar, porque depois de eu estar uns 6 meses aí na Uzipa, só jogando bola, eles queriam que eu não tinha feito a minha transferência, e eles queriam que eu fizesse a transferência e inscrição para jogar o campeonato. Aí eu falei, não, eu só jogo se eu estiver trabalhando. A condição era essa? Era essa. Aí eles deram uma arrumada e ajeitaram o emprego para mim. Aí eu fiquei... Entrou como técnico ou como operário? Eu entrei como operário. Uhum. Porque apesar o curso científico não tinha muito valor, né? Não era profissionalizante, né? Então eu entrei e aí comecei uma vida. Minha vida aqui era trabalhar, jogar bola e estudar. Né? Eu conciliava direitinho? Conciliava. Eu trabalhava até as 15 horas, de 7 até as 15 horas na Uzi Minas. Às 15 horas eu saía e ia para o treino lá no campo da Uzipa. E depois do treino eu jantava e ia para a escola lá em Acesita, que eu fiz técnico de metalurgia. Né? Então, e depois minha vida foi toda assim. Depois eu fiz licenciatura quase dessa forma, né? Mas aí também já estava jogando amador, esse trem todo, né? Então, realmente, foi uma vida de muita luta. Hoje já passaram muitos anos e a gente não viu o tempo passar. E nesse seu tempo de Uzipa, teve aquele jogo, no segundo ano que você havia vindo para Ipatinga, em 1967, num campeonato mineiro, da primeira divisão, aquele jogo que a Uzipa venceu o Cruzeiro por 3-1 no Mineirão. É o tipo do jogo que ninguém vai esquecer nunca, que você vai... que já deve ter contado essa história algumas centenas de vezes e vai contar outras centenas ainda, porque é um jogo que não sai da memória de ninguém sobre a história do Vale do Aço, né? Como é que foi aquele dia não, aquela noite, né? Como é que foi da viagem de Ipatinga para Belo Horizonte, o diferencial para aquela vitória e o que ela representou no contexto de cada um que participou daquele jogo? Olha, a Uzipa tinha subido, né, se classificando em segundo. Aliás, segundo não foi campeão porque nós fomos roubados. Essa é a realidade, né? Mas a Uzipa subiu para a primeira divisão, subiu da segunda para a primeira, Uzipa e Araxá. Então subiu, né? E a tabela nos presenteou com 3 jogos numa semana só no Mineirão. Jogando contra América, Cruzeiro
e Atlético. Jogamos contra o América num sábado, jogamos contra o Cruzeiro nos quarta ou quinta, não lembro mais, e jogamos no sábado seguinte contra o Atlético. Em sequência? Os 3 seguidos. Caramba! O Zipa tinha um time bom, tinha muita condição, tinha jogadores aqui excelentes. E eu lembro muito disso, porque tinha um quarto zagueiro nosso aqui que chamava Vilmar. O Vilmar, ele calçava 46. E forte, novo, 20 anos, 21 anos, forte. 46? O nosso técnico era o Percy. Percy Gonçalves. Tá certo? E nós fomos para Belo Horizonte. E o Zipa tinha muita força. Esse João Cláudio era uma pessoa muito influente, muito forte. Nós íamos ficar concentrados no Mineirão. Aí o João Cláudio olhou a instalação do Mineirão e falou assim: não, jogador meu não fica aqui não. Nós vamos para o hotel lá no centro da cidade de Belo Horizonte, para um bom hotel, e nós fomos para esse hotel. Mas o interessante disso é que nós fomos para o jogo com a América e perdemos o jogo de 4-0. 4-0. E não é porque nós jogamos mal. Tinha até uma brincadeira dos jogadores nossos aqui, o seguinte, vamos falar, porque eu já tinha jogado lá muitas vezes, mas muitos deles, talvez uns 70% do time nosso, não tinha atuado. Estava olhando para arquibancada. Então os caras falavam assim: no Mineirão não pode dar chutão. No Mineirão é só acalmar e jogar. Aí nós perdemos mais por causa disso para o América, essa é a realidade. Teve um gol do Silvestre, que até está numa daquelas fotografias ali. O Silvestre era o melhor atacante do futebol mineiro. Um jogador na frente não segurava ele. E esse Vilmar entrou para marcar o Silvestre. O quarto gol que nós tomamos, para você ter uma ideia, o Vilmar foi dar um drible no Silvestre no meio do campo. Foi tentar sair jogando. Sair jogando. O Silvestre roubou dele, foi lá na cara do nosso goleiro e fez o gol. Tá certo? E o Silvestre não perdia esse trem de jeito nenhum. Foi lá e fez o gol. Aí veio o jogo do Cruzeiro. Aí vem o jogo do Cruzeiro. E a gente agora, nossa senhora. Tomamos de 4 na época aqui no Horto, eu fiquei sabendo que tinha cara que tava dando 8 de vantagem. Porque o cara não acreditava naquilo. Né? E nós fomos. O Cruzeiro era máquina, cristal, e nós fomos para esse jogo, né? Mas no treinamento durante a semana, eu lembro isso até hoje, muito, porque o Percy como treinador, e eu era muito chegado com ele, aí ele me colocava na frente eu tinha dado uns culachos no Vilmar, que ele já dava daqui. Falou: então, com esse corpo, você tem que espantar esses caras todos, entendeu? Pô, pra cima desses caras. Aí ele botou, para forçar o negão, ele forçou. Eu ficava parado e ele rolava a bola em minha direção e ele tinha que antecipar. Toda hora eu via aquele pé, cepa de pé, passar por mim. Esse cara vai me matar uma hora dessa aqui. Tá certo? E treinou muito isso. E o Vilmar no jogo acabou sendo um senhor. Jogou pra caramba. Jogou pra danar. Bola dividida, bola no alto. Jogou feio, né? Então, jogou feio. Jogou feio. Teve um lance do Natal, que eu lembro disso. O Natal veio caminhando com a bola em direção a ele. E o Natal perdeu o pique da bola e tropecou também e veio caindo. E o Vilmar, do jeito que veio, meteu o pé na bola. Chutou tudo. O Piazza, eu lembro que o Piazza falou pra mim assim: se pega no Natal, ele mata o Natal. Matava mesmo. Se pegasse pela cara do Natal, matava. Passou perto, ele chutou a bola e... Quer dizer, tava... O cara foi com outra coisa pra lá. Então, nosso time... Quem que fez os gols desse jogo? O nosso time queria isso. Quem fez foi o Alemão. O Alemão fez o primeiro. O Marreco fez o segundo. O Cruzeiro fez 1-0. Né? Aí o Alemão empatou. Jogador muito bom tinha aí. O Marreco era o centroavante, tinha vindo a Cesita para cá, fez o segundo. Né? E aliás, fez o segundo, quase que o gol foi do Alemão também, porque o Alemão chutou, ela bateu no travessão e subiu e veio caindo. Aí ficou o Raul, com o outro back do Cruzeiro, esperando para ver quem ia na bola. Aí o Marrequinho, que era pequenininho, entrou no meio dos dois, botou no canto e saiu. Nós ganhamos ficou 2-1 para a gente. Aí no segundo tempo, eles em cima, e a gente fechado, defendendo, e daqui, dali, não. Aí botamos uma bola num contragolpe, nós tínhamos um centroavante muito rápido aí, que era o Natalino. Aí Natalino pegou com 2 backs do Cruzeiro na frente. Jogou na frente dos 2 backs, ganhou na corrida dos dois e entrou com o Raul e guardou.
Aí nós fizemos 3-1. Quase nem acreditava. Nós fizemos 3-1. Nossa, mãe, o nome que isso fez com a gente encheu de... Qual foi a escalação do todo time? mundo lá que jogou na A época. escalação do Quer ver? Foi, isso eu lembro aqui direito, na época. Foi Crésio, Edinho, Eleutério, Vilmar. E Altamirinho, não era Fornego. Meio do campo jogou Josué, eu, Rubinho e Alemão. Era um Josué, tripé, eu, Rubinho e Alemão. Na frente jogou Natalino. Marreco e o Toca ou Pio que jogou. E na hora que acabou o jogo, como é que foi? Como é que vocês ficaram? Nossa, Como é que anestesia? O pessoal nunca se... Eu trouxe até quase que indescritível, né? Para digerir aqui foi difícil. Porque a parte da imprensa de Belo Horizonte não saía lá do hotel. Né? Então, o jogador novo, o Alemão tinha sido júnior do Atlético e tinha vindo para cá. Rapaz. E acabou com esse jogo, né? E a Uzipa terminou em que lugar esse campeonato de 67? Nós fomos campeão do interior? Do interior. Fez uma bela do campo. Para você ter uma ideia... Aqui, ela, de 68 ela disputou de novo a primeira divisão. Aí, 67, 68, ela disputou a primeira. A Uzipa, ela não caiu para cima. Ela parou com o profissionalismo sem queda. Foi uma decisão dos Minas, obviamente. Então ela não chegou a cair de divisão. Ela ascendeu, chegou a cair. Ela disputou 3 campeonatos mineiros de primeira divisão. Isso. Exatamente. Em 69 você parou de jogar profissional junto com o Zipa. Aí tinha fôlego para jogar no Amador. No Amador você chegou a ser campeão de umas 3 ou 4 vezes no Amador? Eu tenho a impressão que como jogador eu devo ter sido umas 6 vezes campeão como amador. Acho que nós fomos tetracampeão, um desses aí junto com outros clubes também. Teve um e time depois de 74. ganhei acho que 66, 6 coisas. Ganhei 66 e acho que 67. 67, né? 67, não, 77. 76, 77. Inclusive em 77 eu parei. Pô, como é que você decidiu parar? Porque as pernas estavam cansadas ou você pensou falar? Não, eu estava bem, com uma condição muito boa, tinha quase 40 anos já, né? Estava muito bem. Mas eu resolvi parar porque 2 coisas me mexeram comigo. Eu joguei eu dei um duro muito grande porque eu não queria jogar mais bola e para jogar de novo, o Aloysio é que me convenceu a jogar. O Aloysio dos Santos. Me convenceu. Então, eu comecei a treinar, me dedicar. Eu treinava muito, me dedicava. Era o João de Brito. O João de Brito, inclusive, me colocava a maioria das partidas no início, quando eu comecei lá, no banco. Eu estava um pouco gordo também, então me colocava no banco. E entrava, às vezes, faltando 15, 20 minutos. E o João até brincava que dizia assim... O jogador bom tem que entrar depois porque ele já sabe aonde ele tem que ir. Aí eu brincava com ele brincava comigo e eu falava, João, você não está me pondo para jogar porque eu estou ruim mesmo, João, e eu não tenho perna para jogar, por isso que você não me põe, João. Eu ficava brincando com ele. Mas esse trem, rapaz, foi muito interessante porque quando chegou mais para frente, eu fui entrando aos poucos no time e entrei no time. E eu realmente foi um trabalho muito grande, você treina todo dia, dedica, aquele trem todo, às vezes sacrifica a família. Renunciar, né? É um troço muito difícil, né? E chegou uma final nossa com Industrial, lá no campo do Industrial. E esse jogo nós ganhamos 2-0. Eu jogando de volante, eu fiz os 2 gols. Eu fiz um gol que a bola veio, aquele Isso que eu na te falei. decisão? Na decisão. Eu fiz um gol daqueles que a gente... 2 gols que difícil até explicar. Porque a bola vinha no primeiro pau, eu entrei correndo, dei um tapa na bola, mas não dei para acontecer o que aconteceu. Quando o futebol às vezes tem isso aí, né? Que a gente fica, aquilo que eu falei, se o cara é craque, eu não sei, às vezes esse troço acontece. Dá sorte. Aí eu dei um toque, a bola subiu, cobriu o goleiro do coisa e caiu lá no outro lado. Eu do primeiro pau que eu dei o toque, joguei ela lá no outro lado. Então, o cara que viajou... Ele fez isso por quê? Não fiz nada, eu dei a bola e o resto aconteceu. O resto foi o gol. Tá certo? Depois teve uma falta lá na linha média ali do campo do Goiás. E dali eu guardei de falta. Soltou a bomba. Uma bomba. A la Kleber, dos bons termos. E fiz o gol, nós ganhamos 2-0. Então, e eu estava muito satisfeito com isso, mas aí me veio uma tristeza muito grande porque o pessoal da Uzipa colocou o nome dos jogadores campeão e não colocou o meu.
Tá certo? Aí você se aborreceu. Isso me magoou muito. E depois também tinha um jornalista lá, não lembro mais quem era, há muito tempo, lá em Fabriciano, né, que ficava mais pessoal. Ele escreveu que eu não tinha feito mais do que minha obrigação, porque como jogador profissional que eu era, eu tinha que fazer isso mesmo. Então que eu não fiz mais do que obrigação. Eu falei, sabe do negócio? Tá na hora de eu parar. Essa é a hora Essa é a hora de eu parar. Aí eu até brinco, cara, eu falei, eu acho que eu parei igual o Pelé, parei por cima. Sobre a parada do Josué como jogador, a transição para dirigente, um dirigente vencedor, a gente vai contar essa história, vamos ouvir parte desses episódios no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Ô, pessoal, é eu, compadre Mineirinho. Compadre Jair, mãe. Nós estamos aqui para convidar vocês, certo nós, todo domingo, 9 horas da manhã e quinta-feira, às 8h30 da noite. programa Mineirinhos na Rocha. Estamos esperando por vocês. Bom demais, uai. A Italínia preparou uma promoção que vai te deixar feliz da vida. A Italínia Móveis de Ipatinga comemora 8 anos e quem ganha o presente é você. 8 vezes sem juros. Peça o seu orçamento pelo telefone 3822-7376. Italínia, compartilhando felicidade com você todos os dias. Italínia Móveis, Novo Centro, Ipatinga. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Olá, amigos, de volta com Histórias da Bola, que hoje traz as histórias, os feitos, os fatos que construíram parte da história do futebol do Vale do Aço. Com Josué Alves de Oliveira, quem não conhece o Josué da Uzipa, que antes da Uzipa foi jogador do Flamengo, foi jogador do Siderúrgica, foi jogador do Valério e aportou que nessas plagas para trabalhar na Uzi Minas e ser jogador do clube tricolor como profissional e posteriormente como jogador amador. Em seu último ano como jogador amador, como disse no bloco passado, ele foi campeão amador ipatinguense, tendo feito os 2 gols da partida final contra o Industrial. Aí houve a decisão de parar, estava batendo já nos 40 anos, feita a transição para dirigente da Uzipa, e essa história, boa parte, ou grande parte, ou quase todo mundo sabe dos feitos de Josué como dirigente por mais de 2 décadas da Associação Esportiva e Recreativa Uzipa, dirigente de todas as categorias, tendo formado inúmeros jogadores, exportado outros jogadores e levado outros tantos para trabalharem na Uzi Minas ou empresas do grupo, ajudando assim a construir uma história ou um sucesso de vida. Josué, aí você logo que parou foi para ser dirigente. O Aloysio que te chamou, o Aloysio à época era, obviamente, seu amigo, seu colega de trabalho, ele te levou para ser seu assistente lá, o assistente dele. Aloysio, nós somos quase como irmãos, né? Uhum. Então, aonde o Aloysio ia, eu ia. Nós trabalhávamos juntos e ele ia mexer lá com futebol e muitas vezes, se ele não podia ir, eu ia até no lugar dele, né? E isso com o tempo, quando chegou em 1983, mais ou menos, o Aloysio aposentou. Isso. E aí eu fiquei no lugar dele. Efetivado. Aí fiquei efetivado, né? O Zé Celso, na época, me escolheu, eu fiquei efetivado. E nessa fase aí eu fiquei uns 20 anos de muita luta, mas muito prazer. Hoje, por exemplo... Quem que foi o dirigente que te inspirou? Ou você, o Josué, pelo Josué mesmo, você inspirou a sua atuação em algum dirigente nos seus tempos de jogador? Sim, eu acho que tudo que eu vi no Flamengo com o Fleitas Solis,
Isso me inspirou muito. Tá certo? Eu até em alguns momentos, né, eu talvez tenha ficado até um pouco antipático em relação à própria empresa. Isso era até uma característica do Fleitas Solis. O Fleitas Solis, como o Flamengo ganhava tudo com ele lá no Rio, o Fleitas Solis, a imprensa chamava ele de feiticeiro. O feiticeiro. É o feiticeiro, entendeu? Talvez não reconhecer o mérito dele, né? Então eu seguia muito isso, era um cara muito sério, que em prol do futebol ele fazia de tudo, e eu também, de uma certa forma, eu seguia essa bandeira, porque eu aprendi lá. Para você ter uma ideia, às vezes a gente saía do Flamengo, ia para outro clube, a gente começava a corrigir as coisas no outro clube, que a gente via errado, a gente considerava errado o que era diferente do Flamengo. Quer dizer? Então esse é o problema sério. Eu levava essa minha coisa muito a séria. Eu saía do serviço, às vezes 5 horas, 6 horas, às vezes tinha que ir na Liga, às vezes tinha que ir em outro lugar. Quando eu ia ao Rio a serviço, eu normalmente ia na CBF. Quando eu ia a Belo Horizonte, eu estava no STJ lá vendo coisas, no STJD, inclusive diversos títulos que teve aí, para preservar o título da USIPA e defender a USIPA, eu às vezes ia no STJD. Lá no Rio de Janeiro. No Rio, eu tinha amizade com o pessoal lá do STJD, fazia defesa do clube aqui. O futebol se ganha muitas vezes fora de campo também? Eu acho que se ganha mais fora de campo do que dentro do campo, sabe? Porque se você não fizer alguma coisa, o seu adversário vai fazer, ué. As artimanhas, né? Então você tem que estar preparado para isso, né? Eu, por exemplo, eu tive um campeonato que eu tive um problema com o Juninho Lola, que se eu não fosse ao Rio, eu lembro dessa eu não teria ganho. Iam tirar a condição do Juninho Loura e tirar os pontos da USIPA. Tirar os pontos da USIPA. Para não tirarem esses pontos da USIPA, você tinha que ver o que aconteceu lá, para não tirar. Eu conversei muito antes, assim, o cara também não sabia quem eu era direito, até um troço muito gozado. Porque foi um dia que teve uma interrupção no julgamento, só ia ser julgado esse caso. E teve uma interrupção e eu estava lá também com um advogado, do Perilo, que era presidente, inclusive, da Associação de Atletas no Rio, que era advogado. Aí eu estava com ele lá para ver o coisa. Aí entrou lá correndo Eurico Miranda mais uns caras, porque tinha uma briga de Rio e São Paulo sobre esse problema, porque era Rio e São Paulo, e os times de São Paulo iam jogar depois dos times do Rio. E os caras do Rio queriam que jogasse tudo no mesmo horário. Para não ter, saber o resultado do outro, aquela briga de bastidor, né, violenta. Entendeu? Aí chegou, aí ia ter o nosso julgamento, os caras pararam o nosso julgamento. Eu lembro até hoje que o Perilo ainda virou para mim e falou assim, Zé, nós ficamos aqui esse tempo todo. Vamos ter que esperar mais. Não, vamos ter que voltar outro dia. Mas os caras mandaram a gente esperar. Aí fechou o Eurico com os caras lá e foram conversar. E estabeleceram a liminar botando no mesmo horário. Mas nós ficamos mais de 1 hora esperando. E nós falamos, esses caras não vão fazer. Mas aí o cara veio, os que vieram para a gente e falaram assim, vocês aguentam mais um pouco que nós vamos fazer seu julgamento. Você ia até a mais alta instância em defesa dos seus interesses da USIPA. E eu acho que tem que ir. E aqui em Patinga, a USIPA tinha grande dificuldade. Havia uma certa, diria, má vontade do comando da Liga ou de outras forças em relação pelo poderio da USIPA? Não, o que sempre houve é o seguinte, né? O pessoal, como às vezes eu brigava muito pelo negócio, discutia, eu ia muito firme, a turma às vezes falava assim, quando eu propunha alguma coisa, e na maioria das vezes era isso, porque eu, por exemplo, lia todo o regulamento do campeonato para ver esse trem todo, o pessoal às vezes era tendente a não acreditar naquilo que eu falava, porque os caras falavam assim, se o Zé está falando isso, é porque é bom para o Zipa. Se é bom para o Zipa, não é bom para nós. Né? Mas não passava normalmente disso. Tanto que hoje, até hoje, o meu relacionamento com esse pessoal todo é ótimo. O Ailton da Vida Celeste, esse tudo é muito bom. Qual foi o título mais significativo do Josué, ou mais marcante do Josué como dirigente? Como dirigente, rapaz, eu acredito que um jogo que nós ganhamos
da Cearia dentro do Ipatingão já. Foi uma Nós final. metemos acho que 3-1 ou 3-0. Aí foi... Por que aquela... O problema é o seguinte, quando a Cearia foi fundada, a Cearia queria competir com os Zipas. Exato, com certeza. Queria crescer. Com certeza. O primeiro presidente da Cearia, uma vez dentro da prefeitura, ele falou que o Jamil, na época, tinha dado o jogo de camisa para cada um. Aí eu agradeci em nome da Uzipa, que ajudava muito. Ele falou que não. Ele queria que a Cearia fizesse tudo que a Uzipa tem. Entendeu? Que ele não estava satisfeito. Então, isso é uma coisa que já vinha. Já nasceu rival, né? E tinha, na época também, o Aloísio. O Aloísio era muito chegado ao pessoal da Cearia, porque a gente fazia cestos de refratário dentro da Cearia. Então, o Aloísio já era um cara muito mais antigo que eu, muito experiente, e o Aloísio tinha muito relacionamento com a turma toda, com o Marcelo Navarro, com o Silvestre, com todo mundo. E o pessoal da Cearia fazia time e queria ganhar da gente. Aí, quando chegava e ia para o campo, esse é um baque que eu sofri, porque o Aloísio tinha eu com ele. E você tinha só você. Depois só eu. Entendeu como é que é? Então, o Aloísio, às vezes a gente chegava no jogo, tinha o pessoal da Cearia, estava todo lá. O Aloísio virava para mim e falava assim, segura o jacaré que o resto é meu. Entendeu? Aí ele se juntava com os caras, enfiava serviço no meio, futebol, e enrolava os caras. E o jacaré que queria bravejar, brigar, você conhece o jacaré que mora no horto? Demais. Né? Eu ficava, jacaré, cheio de papo, né? Você é o Zipa. Pra que você fica fingindo que é a Cearia? Porque eles mandaram você torcer pra Cearia, né? Você entendeu? Então, mas nunca houve um clima assim. Teve um clima. Mas era gostoso, João? Gostoso, muito gostoso. Quais os maiores jogadores que passaram pelas hostes da Uzipa nos seus tempos de dirigente, que você diz assim, valeu a pena, que bom, olha, contribuiu? É muito bom. Além daqueles formados aqui que ficaram aqui, porque não foram para frente, porque não quiseram alguma coisa, nós temos mesmo um caso, por exemplo, eu lembro do Mancini, vocês estão lembrando do Mancini jogando no infantil da Uzipa, eu lembro dele, lá no campo do Industrial, jogando, né? Porque eu mexia, eu tinha contato muito com o pessoal, eu tinha meus técnicos, tinha coisa, mas eu estava sempre lá, então eu lembro dele jogando, né? O Edivaldo, eu lembro o Edivaldo sendo tratado pelo Balbino. O Balbino comprava Guaraná e dava. O Edivaldo sempre foi brincalhão, um gozador. Então eu lembro desse, eu lembro muito do Somália. Né? Então, e no contexto do Amador? Aí do Amador, você tem o Kleber. Né? Você sabe que o Kleber foi para a Uzipa para jogar no meu lugar. Quando eu parei, ele ficou. Seu sucessor? Ele era meu reserva. Né? E foi um sucessor à altura? Muito à altura, porque é um jogador sensacional. Eu considero o Kleber um estilista. Você sabe que o Kleber nós fomos campeão de amadores do estado de Minas Gerais, né? E o Kleber já estava jogando com quase 40 anos. Quando nós fomos campeão, nos pênaltis lá em Betim, eu fui procurar, como diretor, o juiz da partida para dar os parabéns a ele. Porque os juízes que apitavam essas partidas eram tudo juiz da federação, que às vezes apitava no sábado e ia no domingo apitar esses jogos. E eu achava o comportamento dele sensacional, a conduta, eu achava um troço sensacional. Aí acabou, eu já estava com isso na cabeça e fui lá, eu vim aqui, não por esse jogo, mas eu sei, você pode passar para todos os outros juízes, que eu vim aqui, que estou lhe falando do seu comportamento, a conduta, é um troço que me impressionou. Aí até brincando para ele, eu falei assim, mas você podia até me falar isso aqui, eu acho que aqui também é mais fácil, né, que apitar lá Cruzeiro, Atlético e tal, né? Eu falei assim, aí ele olhou para mim e falou, realmente, lá é dose, não é brinquedo, porque a pressão que ele deveria sofrer era muito grande, então ali ele não tinha essa pressão. Né? Aí eu falei, quando eu ia saindo, ele virou para mim e falou assim, escuta, aquele volante seu tem quantos anos? Você ficou impressionado com o Kleber. Com quase 40. Eu falei, quantos anos? Eu falei, tem quase 40 anos. Aí o cara falou assim, ele joga em qualquer time da primeira divisão do futebol brasileiro que ele quiser.
essa referência, é uma frase... É, um troço... Resumindo, o Kleber é isso aí. Resume bem, é isso realmente. O Josué gostava de ajudar a escalar o time? O Josué, de vez em quando, escalava os times também? Não. Dava um palpitezinho, não? Não, isso eu nunca fiz. Você era um dirigente que não... Olha, não, o que acontece é o seguinte, nós tínhamos quase... Consta da lenda dos bastidores que o Josué gostava de dar um... Não tinha, o que acontece, nós tivemos um negócio assim, eu acho que eu sempre procurei ser o exemplo. Uhum. Então, nessa época eu te falei que eu ficava na reserva do coisa, uma época eu fiquei na reserva do... Eu ficava na reserva do Dadai. Mas o Dadai é um menino assim, muito... Gostava de querer as coisas dele muito direito, e eu ficava na reserva dele, não tinha bronca. Aí teve um jogo que deram a ele um calção rasgado. Aí ele virou, um calção rasgado, porque não sei o quê, e eu estava na reserva dele, com o João de Brito. Eu falei, Dadai, não por isso não, pô, quero ver você feliz e jogar. Vamos trocar de calção. Tirou o calção. Aí tirei meu calção, dei pra ele e usei o dele. Aí ele virou, depois do jogo, os jogadores viram aquele troço, falando, pô, você teve muito mais nome que esse cara, pô. Como é que você aceita esse trem? Eu falei, não aceitei não, eu propus. Porque se ele se sente bem em jogar com um calção bom, ele tem que jogar com aquele calção. Entendeu? Então, essas coisas assim, eu acho que eu ajudava. Quando nesse jogo que nós ganhamos, que eu te falei de 2-0, que eu fiz os gols, o Aloysio virou para mim e falou assim, perto do jogo, Zé, você acha que nós ganhamos domingo? Antes do jogo. Antes do jogo, foi na sexta-feira, na quinta-feira, coisa. Aí eu virei para o Aloysio, se o Gezão e o Zé Carlos, que eram os dois backs, não mudar a característica, ficar jogando do jeito que eles querem, não vamos ganhar esse jogo não. Mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso para você porque eu estou com eles ali sempre. Então eles são os caras que quando a bola passa de mim, eu procuro tomar tudo ali, jogar e pego, entrego e tal. Agora, quando a bola passa por mim, eu sei que ela vai voltar. Se não voltar a bola e o cara junto. Se ela passar... Porque o Gezão, os dois batia. Eu falei, se eles não mudarem, e atualmente eles estão assim, chega lá, eles querem dar uma rebolada. Uma reboladinha. Eu falei, não, estamos fulminados, porque nós vamos perder esse jogo. Aí o Luiz falou assim, não, eu vou conversar com o João de Brito. Aí ele foi e conversou com o João de Brito. Aí o João falou, não, deixa... Só para dar um alerta. Aí falou pro João de Brito que eu tinha falado isso. Aí o João de Brito me chamou e falou assim, Zé, o negócio é o seguinte, eu quero que você faça aquele papo com esse pessoal e eu vou colocar vocês lá no meio do campo e saio de perto. Entendi. E aí você aproveita. Eu era o capitão do time também já, né? Você aproveita. Eu falei, ok. Aí botou lá e falou, olha, eu sei que perto de um jogo desse tem muita coisa a acertar e tal, então vocês acertam. Aí eu já estava aproveitando, eu falei, olha, aí o João saiu, eu falei, ó, eu queria dizer o seguinte, não está dando. Nós temos que jogar um jogo para ganhar. Jogo de ganhar. Chegar. Nós temos que chegar e tem coisa. E foi assim. Eu falei, não estou vendo isso. Foi, o Jezão estava chutando bola lá pro Jabaquara, para onde desce. Josué, o que ficou de bom, contextualizando a sua passagem pelo futebol como jogador, como dirigente, o que é tudo da sua vida, posso dizer, ou quase tudo, grande parte? Como é que você pode resumir isso, essa história? Isso faz parte da minha vida até hoje, não vai acabar, né? Eu tive a oportunidade na minha vida de praticar outros esportes, né? Eu pratiquei basquete, fui vice-campeão carioca de estudantil de basquete, tá certo? Eu pratiquei atletismo, eu joguei muito futebol de salão, mas o futebol é meu negócio. Eu voltei para cá ficar parado, arrumei uma vaga nos peladeiros lá dos hip e estou jogando com eles, entendeu? Então, isso aí é minha vida. E eu acho muito gratificante pelas amizades que a gente tem, entendeu? Eu hoje, às vezes, podia ficar até um negócio, pô, Zé brigou tanto aqui nesse futebol mineiro, Patinga, fez não sei o quê, Zé só tem inimigo. Não, eu tenho a felicidade de só ter amigos. Eu, pelo menos, vou em qualquer lugar, isso é uma felicidade muito grande. Só para defender os interesses. E vejo o cara me reconhecer, o cara... Não... Eu vou brigar pelo meu clube, é uma coisa natural. Eu, inclusive, acho, né, que o clube tem que ser muito bem formado, muito bem distribuído, as coisas muito bem certinhas, um estatuto. Já está passando um negócio no Senado, na Câmara, que eu acho muito interessante.
O clube tem que ter presidente e durar 5 anos, 4 anos, 5 anos. E tem que ser feita a nova eleição. Né? Isso eu acho que é muito importante, porque hoje você tem muita gente que vira dono do clube. Não pode, tem que ser gerido. Tem que ser gerido. É um negócio muito importante numa cidade. Valeu a pena tudo isso, então? Todo esse esforço, eu acho que valeu. Por ter deixado esse exemplo aí do que a gente vê, bem, eu sempre tive a satisfação de ter levado, vamos dizer assim, o nome de Ipatinga, como eu te falei, para dentro de uma federação mineira, para dentro de uma CBF, entendeu? E eu então acho que isso é muito importante. Hoje a gente vê em Ipatinga, eu tenho um negócio de Ipatinga que eu achei muito interessante. Às vezes eu ia pegar um avião no Rio para vir para Ipatinga, né? Aqueles Brasília que eu vinha ali. Aí eu cheguei lá, as cidades que estavam anunciado lá para partir voo na época: Rio, São Paulo e Ipatinga. Não era nem Belo Horizonte, eu falei, Ipatinga nós estamos bem mesmo, entendeu? Então, como é que o Josué resumiria em uma palavra ou em 2 palavras a história dele no futebol? Eu acho que foi muito boa essa minha história de futebol, eu tenho muita coisa. Eu acho que se hoje nós fôssemos ficar conversando aqui, nós íamos conversar uns 3 dias, 3 noites sem parar, porque tem muita história. Eu brinco muito com o pessoal, às vezes. Tem coisas fabulosas que até nós não comentamos, que é de um cara chamado Gentil Cardoso, que era o cara interessante, né? Um cara que fazia muita confusão. Então tem muita coisa assim que a gente lembra, que fica. Realmente aquele papo do boleiro é muito gratificante. Eu fiquei muito feliz, muito obrigado por ter aceitado o convite do Histórias da Bola aqui. Você, com certeza, tem história, por isso que veio no nosso programa. Uma pena que o programa não tem como contar toda a sua história e seus feitos. E com o Josué Alves a gente conseguiu fechar mais um ótimo programa Histórias da Bola, mais um programa que enriqueceu o conteúdo do desporto do Vale do Aço, exatamente pelo conteúdo do nosso convidado. E esperamos que tenhamos, de fato, levado até você, telespectador, um programa com a qualidade que você sempre busca ao nos assistir. A razão pela qual a gente agradece uma vez mais a companhia, prometendo voltar no próximo programa, querendo Deus. Um abraço e até lá.